Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Olá, povo abençoado de Caratinga e toda a região, que a graça e a paz esteja com você. Mais uma vez, programa Novo Alvorecer chegando para te abençoar. Você que nos acompanha também pela internet, obrigado por nos acompanhar em nosso canal. Que Deus esteja com você, a sua graça se manifeste trazendo poder, unção e salvação na sua casa e também na sua família. Este programa é uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais, situado na Rua Princesa Isabel 52, no centro da nossa cidade. Hoje o programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical, um tempo de aprendizado da Palavra de Deus, e você não pode perder. Nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho mesmo, e a gente volta já. Continuamos com o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio, o pastor Adriano e também o Joás. Deus abençoe, senhores. Amém. Mais uma vez, vamos lá para a nossa lição da EBD. A lição de hoje é a lição de número 3, que nós estaremos ministrando nesse próximo dia 15 de abril de 2018. O tema da lição é Ética Cristã e os Direitos Humanos. O texto áureo da nossa lição, Êxodo capítulo 22, versículo 21, que diz: o estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros fostes na terra do Egito. A verdade prática, os direitos do ser humano revelados na palavra de Deus, têm como fundamento o amor. O texto bíblico da leitura bíblica em classe é Isaías capítulo 58, do versículo 6 até o versículo 12. Ok? Bora. Então vamos lá. Na introdução, o autor coloca aqui que grande parte da história da humanidade demonstra que os direitos humanos foram prerrogativas de uma minoria privilegiada. Aí discorre a introdução e diz mais que desde a criação do homem, as escrituras revelam a vontade de Deus acerca do que é direito e dever nas relações humanas. Para a gente introduzir o assunto aí, como que a gente abordaria isso aí? Duas situações que eu quero ressaltar aqui, depois certamente o Joás tem o seu parecer. Primeiro, o autor colocou aqui que desde o princípio, do início, a humanidade ela já vem de alguma forma subjugando, ou seja, o mais forte subjugando o mais fraco. Então nós vamos ver isso aqui também como consequência do pecado. Isso veio como consequência do pecado. A história de Israel é todinha recheada disso aqui. O livro de Isaías, por exemplo, o profeta Isaías, vai falar um pouquinho para frente aqui na lição. E outros profetas também, Deus levantou para poder chamar a atenção deles com relação a isso. O forte subjugando o mais fraco, a justiça corrompida e outras coisas mais. Agora nós vamos ver do lado de Deus. Desde o princípio também, nós vamos perceber pela Escritura que Deus já também orienta a respeito de tratar o semelhante com dignidade. Ou seja, desse nivelamento, Então, ou seja, o homem se corrompeu. A justiça humana demorou para poder colocar essas leis a respeito de igualdade, de respeito pelo próximo. Mas quando se trata da parte de Deus, esse direito humano já foi estabelecido desde o princípio também. E aí, Joás? É isso aí. Até na legislação, você vê as legislações dos povos antigos, existia um certo nível de direitos humanos, mas é o que o autor está dizendo na introdução, era para uma minoria. Era excluído o escravo, o negro, a mulher. Agora, como existem nações aí milenares, até hoje assim, Aí você olha a legislação do povo de Deus, você vê que a dignidade é para todo humano, Não tem diferença. Rico, pobre, governante, tem uma classe privilegiada, Diferenciado. Há Certo. 5.000 anos atrás já era. Eu acho muito interessante essa questão bíblica, apesar que muitas pessoas estão vivendo em um período
de relativismo, de desprezo às coisas de Deus, mas a Bíblia é tão linda, ela é tão perfeita, que tudo que nós procuramos nela, nós achamos. Orientação da parte de Deus de como realmente deveria funcionar para que todos pudessem viver bem. Então nós temos uma prova aqui, uma prova disso, direitos humanos na Bíblia. Uma definição aí, né, para a gente caminhar sobre o assunto, que é a raiz dessa palavra direito, né, que tem origem no latim, que significa aquilo que é reto, correto, justo. Na perspectiva da ética, o que é direito torna-se modelo do que é bom e correto. Esses direitos refletem a dignidade do ser humano, como, por exemplo, proteção à vida, liberdade individual e igualdade. E aí? Isso aí, acho interessante essa defesa à Bíblia que o pastor fez, né? Você vê isso tudo aqui na Bíblia. Né? Quando Deus... Proteção à vida, né? Liberdade. Quando Deus coloca uma lei dizendo não matarás, né? Porque a vida é muito maior, né, do que qualquer outro direito. Qualquer problema que leva alguém a tirar a vida. Então, se alguém fez algo passível de punição, que seja qualquer punição, né? Mas tirar a vida é inaceitável. Porque a Bíblia às vezes é acusada de ser de defender a escravidão, é acusada de machismo. Existe de quem não lê a Bíblia, não entende, não sabe do que está falando, fala essas coisas a respeito da Bíblia, que não é verdade. Quem lê a Bíblia com atenção, né, com imparcialidade, né, percebe que a Bíblia ela vai falar de direitos humanos já desde lá do começo. Nós estamos agora, né, há poucos dias agora, passou essa questão do julgamento no Supremo, os próprios ministros do Supremo citaram textos bíblicos. Então nós temos desde o princípio, né, o direito, né, a Constituição, ela é pautada em cima de princípios bíblicos. Então como que de repente uma Constituição de país, um Supremo Tribunal, juízes, a justiça de um país, ela se pauta em cima de certos textos bíblicos e alguém diz que a Bíblia ela não... Um radicalismo religioso. Exatamente. Né? Então a Bíblia ela é algo fantástico. Ou seja, mesmo que você não tenha, nós já falamos isso aqui em uma outra época, mesmo que você não tenha a Bíblia como a palavra de Deus, ou seja, como um livro inspirado por Deus, mas é inegável que ela é o maior tratado ético da história, né? Moral que a humanidade já teve. Declaração dos Direitos Humanos aí, só alguns dados aqui, aí nós vamos comentar a grosso modo aí. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada pela primeira vez em 26 de agosto de 1789 em Paris, foi o resultado da Revolução Francesa, que elaborou aí 17 artigos proclamando a liberdade e a igualdade entre os indivíduos. Aí já no sentido já universal, foi adotada em 10 de dezembro de 1948, logo após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, reconhecendo então os direitos fundamentais e universais do ser humano. Que já foi dito aí no subtópico anterior, que é a proteção à vida, a liberdade individual e a igualdade. E aí já no Brasil, né, aí nós vamos nos ater um pouquinho aí melhor, se tratando da questão da nossa nação, foi popularizado durante a década de 80, né, nessa época quando militantes políticos, né, o autor coloca aqui, militantes políticos de esquerda passaram a usar a expressão em oposição ao regime, o então regime militar, né, conhecido assim. Hoje, após a redemocratização do Brasil e a concessão de amplos direitos aos cidadãos, a expressão direitos humanos tem sido associada constantemente a direitos de bandidos. Isso que é triste, né? Se nós formos analisar essa questão, a instituição desse direito, ela é muito mais do que nós temos visto aqui no Brasil. Ou seja, na verdade ganhou-se uma conotação aí de direitos humanos, no sentido aí que gerou impunidade, né? Nós estamos confundindo, na verdade, direitos humanos com impunidade. Quando se fala, né, de direitos humanos hoje aqui no Brasil, infelizmente
As pessoas, né, têm total descrédito a respeito disso. Por quê? Porque só se vê falar em direitos humanos defendendo bandido. Defendendo bandido. Defendendo o bandido que matou um pai de família, defendendo o bandido que matou um policial. Aí você vai ver, não pode, cuidado, não mexe com ele, porque ele tem direito. Então, isso é uma vergonha. Mas a instituição, né, desses direitos aqui, né, no que se trata universal para todas as nações, foi de defender sem acepção de pessoa. Sem acepção de pessoa. E sem cobertar o erro que a isso, pessoa cometeu, né? Mas aí dá aquela sensação de que os direitos humanos hoje defendem o que é errado. O certo não. O comentarista ele deu um pano de fundo histórico que eu acho que é importante ressaltar para a gente entender por que isso acontece, né? Por que a gente associa direitos humanos com defesa de bandido, né? Ele fala que em 1789, né, da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, né, em plena Revolução Francesa, né, depois que Hobbes e outros pensadores já falavam de direitos humanos, né, da opressão do Estado e coisas do tipo, aí vem essa Declaração dos Direitos do Homem, né, ali ele vai falar dos direitos do cidadão, mas isso aqui ainda é pouco, porque na Revolução Francesa, quem era o cidadão? Não era o escravo, não é o que nós tratamos aqui na introdução, né? Ou seja, era uma classe privilegiada. Era onde uma minoria... A mesma coisa acontecia 13 anos antes, né, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, também falava de direitos humanos, mas o cidadão era só uma minoria de gente, né? Aí acontece o quê? Isso chega no Brasil. Na verdade, quem era considerado o cidadão era a classe dominante, né? A burguesia. Isso aí. Aí no final da Grande Guerra, 2 grandes guerras num século só, né, viu-se o ser humano chegou ao nível mais baixo de desumanidade, né? Aquela matança que Hitler promoveu, né, por causa de, sei lá, né? Não dá para explicar. Aí viu-se a urgência de falar sobre isso, de voltar a falar de direitos humanos, o que é direitos humanos. Aí as nações se uniram, né? Vamos criar um direito universal, né? Uma Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nasceu os direitos humanos. Ou seja, essa questão aí, por exemplo, nós estamos finalizando o bloco aqui, mas só para pincelar aqui em relação a essa defesa aí da bandidagem, a gente vê, por exemplo, aí, normalmente a turma da política esquerda, eu não sou político e tal, né, e nem tenho intenção de tal coisa. Você não vai candidatar, não? Não pretendo. Hoje não sei, quem sabe um dia, a gente nunca pode falar, né? Mas a questão é o seguinte, por exemplo, se defende a questão do aborto, foi por algum tipo de razão a mulher precisa abortar, mas e o feto que está lá dentro? Normalmente vem essa turma da esquerda sempre com essas defesas assim, a mesma turma, né, que às vezes está numa comissão de direitos humanos. A vereadora que morreu um tempo atrás aí era defensora dos direitos humanos, mas defendia o aborto, defendia a legalização de drogas. E é muito contraditório. O direito de uma mulher matar uma criança em formação é um assassinato. Isso não é direitos humanos. E os direitos humanos da criança? É contraditório, porque quem se envolveu com direitos humanos no Brasil desde a década de 80 foi os militantes de esquerda. Só que aí o grande problema, a mesma pessoa que defende um aborto, no caso de um estupro, também defende tratar o estuprador com mais carinho, não sei o quê. É muito contraditório. Então uma mulher que foi estuprada faz um aborto, mas ao mesmo tempo o estuprador ele não pode ser penalizado com mais rigor, não é? Segura aí, você de casa não saia daí, o programa Novo Alvorecer vai dar um rápido intervalo e a gente volta já. Povo abençoado, nós estamos de volta com o programa Novo Alvorecer e agora o segundo tópico da nossa lição, senhores, é a Bíblia e os direitos humanos. Nós vamos abordar aí direitos humanos em 3 perspectivas bíblicas, né? No Pentateuco, nos Evangelhos e também nos escritos de Paulo, né?
No Pentateuco nós temos aí, né, os 5 primeiros livros, né, de Moisés, que revelam o código divino e indicam a maneira de viver do povo que nós falamos lá no começo, né, do programa. No texto do Pentateuco, Deus requer do povo de Israel que o estrangeiro não seja maltratado, que foi o texto que foi colocado aí como texto áureo, que é Êxodo 22 e 21. Ou seja, que o estrangeiro não seja maltratado, que a viúva e o órfão sejam protegidos, que o pobre não seja explorado. Esse aí, basicamente, é o que a gente vê, esses preceitos que eram, que foram colocados aí para Moisés expor o povo de Israel, né? Nós temos, né, a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu acho tão interessante porque olha a preocupação de Deus. A nação, na verdade, né, era um povo ainda, né? Um povo escravo. Mas quando Deus os tira do Egito, a primeira coisa que faz é os levar, né, até o Monte Sinai. 3 meses depois, 90 dias depois da saída do Êxodo, eles estavam diante do monte. Primeira coisa que Deus se preocupou, instituir leis. Ou seja, a partir daquele momento, o povo se tornaria uma nação, era o início de uma nação. Mas a preocupação de Deus é que eles iniciassem já com parâmetros, com leis. Então, foram instituídas leis ali, que o autor coloca que elas até o tempo moderno, elas são citadas, foi o que eu disse aqui há pouco. Os estudantes de direito, eles estudam, um julgamento que nós vimos algumas semanas aí também citaram. Então, ou seja, Deus instituiu, né, leis, até inclusive, né, entre as 10, nós vamos ver que 4 tinha a ver com ele, as primeiras 4, né, elas eram verticais. Conhecido aí como os 10 mandamentos, né? Isso, os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20. E você vai ver que 6 das ordenanças de Deus tinha a ver com o próximo. E tem a ver com essa questão aqui dos direitos humanos. Não mata, respeita, não rouba, e assim por diante. Não cobiça. Então, ou seja, respeito pelo seu próximo. Voltando aqui, né, ao que o Joás falou, para mim encerrar minha fala, e isso aqui valia para todo mundo, né, Joás? Para todo mundo. Inclusive, é interessante o pastor voltar ao tema aí dos 10 mandamentos. Por exemplo, um mandamento que a gente não entende muito bem hoje, o 4º mandamento, né? É tema de controvérsia até entre os teólogos. Aquilo ali é proteção da dignidade humana, porque o contexto histórico e cultural da época era até admissível a escravidão, né? Se admitir, não feria a ética de ninguém você ter escravo. Sim. Mas aí Deus chega, o meu povo é diferente, né? No sábado, mesmo quem está trabalhando com você na sua casa, vai descansar. Ele não vai trabalhar enquanto você descansa, não. É descanso para todo mundo. Então a sacralidade do tempo, do descanso, tudo isso é levado em conta. E eu acho que vale citar, né? Todas essas que ele citou aqui em Êxodo 22 fazem parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos esses direitos aqui. E ainda tem outros, se você for falar de Deuteronômio 15, por exemplo, o grande sábado, né? De 7 em 7 anos, a terra tem que descansar, não vou mais arar, até a terra. Né? O cuidado com a olha a preocupação a de mãe Deus, né? terra, né? O cuidado com a terra. Né? Se eu sou pobre e tenho uma dívida e eu não tenho condições de pagar a dívida, nesse ano liberdade. Eu sou livre da minha dívida. Isso era lei. E quem não cumprisse a lei era exilado, era posto para fora. Sobre os direitos humanos nos evangelhos, a mensagem de Cristo presente, então, resume-se na prática do amor a Deus e ao próximo. Que aí é o texto de Jesus resumindo aí os 10 mandamentos em apenas 2. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Durante o seu ministério, Jesus quebrou vários protocolos, né, paradigmas da cultura dominante. Aí o autor cita vários aí. A palavra de Deus mostra que a fé cristã não está desassociada das necessidades humanas. Então, ou seja, o resumo aí dos 10 mandamentos em amar a Deus e o próximo, quer dizer, se você ama a Deus, você não vai procurar outros deuses, você vai viver não apenas um dia, mas todos os dias para Deus, né, e por aí vai. Se você ama o próximo, você não vai cobiçar, você não vai discriminar. Exatamente, né?
se encaixa perfeitamente em dois, né? Literalmente. Agora, essa questão aqui, né, dos direitos humanos dos evangelhos, nós vamos ver que o início do ministério de Jesus, ele, a princípio, ele cativou a todos, inclusive a classe dominante, né? Porque na época de Jesus também havia aquela questão, né, de uma classe superior oprimindo a classe inferior. Então, a princípio, o início do ministério de Jesus, você vai ver que estavam todos favoráveis, vamos dizer assim, né, ao novo mestre, né, ao ensinador, ao rabi. Isso foi até ele começar a confrontar os seus pecados, aí, né? Sim. Só que essa lua de mel, vamos dizer, durou pouquinho. Quando Jesus começou a confrontar eles... Isso é falsa paz. Porque Jesus chega com arrumou briga rapidinho. Jesus chega com um discurso de dignidade humana. É isso aí. O sábado foi feito por causa do homem. Não o homem. Não o homem por causa... Isso aí na cabeça de um fariseu... Você pega o sermão do monte, Jesus dizendo... O homem é maior que a lei? Como assim? O homem é maior que a lei. Você pega o sermão do monte, Jesus dizendo, olha, eu ouviste o que foi dito pelos antigos, eu, porém, digo. Eu, porém, vos digo. Na verdade, o que olho, Jesus... Olho por olho, dente por dente. O que Jesus quis dizer com essa expressão, né? Eu, porém, vos digo, não é contradizer. Seria mais ou menos assim, olha, Jesus vocês... querendo dizer, façam diferente, Não, né? vocês não entenderam o princípio. Vocês entenderam a lei, mas existia uma verdade por trás da lei. Existia uma verdade, que essa verdade vocês não compreenderam ela. E é isso que eu vim falar. Sobre os direitos humanos nas epístolas de Paulo, ele reconhece o direito da dignidade entre as raças, as classes sociais e o gênero. Uma palavra tão distorcida, nós falamos na lição passada, ou seja, aqui o Gálatas 3:28. Nem judeu, nem gentil, nem grego, nem macho, nem fêmea. Ele vai falar de gênero. Exatamente, né? Todo mundo está na mesma altura diante de Deus. Ou seja, aí aqui nós podemos então estender, né? Ou seja, a dignidade como ser humano, né? Com direito à liberdade, com direito a ser bem tratado como ser humano, com direito de igualdade na sua individualidade, há um nivelamento. Não importa a raça, não importa a cor, não importa o gênero. Inclusive nessa, né, dentro da cultura em que Paulo estava inserido, a mulher é desprezada. Totalmente. Literalmente desprezada, sem direitos algum. E você vai ver Paulo dizendo aqui, não. Ele falou que ela tem o mesmo direito de dignidade. No contexto cristão, é o mesmo direito. Aí nós encerramos aqui dizendo, eu cito aqui essa frase do autor aqui, nessa conclusão desse tópico, quando ele diz que as escrituras nos estimulam a defesa dos nossos direitos e de nossa cidadania. Lembrando que Paulo utilizou dela, né? Paulo é outro que é acusado de defender a escravidão, né? Uma de suas cartas, né? Ele vai... Né, falar de um escravo que estava com ele e tal. Ele é acusado de defender, mas pelo contrário, você vê lá em Atos 16 uma jovem que estava duplamente escravizada por espíritos, por senhores e por senhores que se aproveitavam da situação dela. Terrível, né? Paulo foi lá e isso aí, tá certo, proclamou liberdade, né? Dá uma pausa aí, você de casa, a gente volta já para finalizar o programa de hoje. De volta para o último bloco do nosso programa, terceiro tópico da nossa lição, senhores, a igreja e os direitos humanos. Nós falamos aí a origem dos direitos humanos, falamos da Bíblia e os direitos humanos e agora da igreja. Dividido aí também o assunto em subtópicos, a igreja e o trabalho escravo, a igreja e os prisioneiros, a igreja e o problema social, que são temas aí dentro dos direitos humanos. É lógico que existem outros, não é? Mas nós vamos abordar esses três aí. Sobre o trabalho escravo, o autor coloca que o trabalho é essencial para o sustento da vida. Desde a criação, o trabalho está presente na história da raça humana. Falando uma coisa aqui que eu já falei antes, acho que foi naquela lição do Gênesis, que o trabalho não foi criado por causa do pecado. Não é? Tem muita gente que diz que quando chegar no céu vai dar
couro na Eva. Um porrete na Eva lá, ou em Adão por causa do trabalho, não tem nada disso, né? Paulo falou que quem não gosta de trabalhar é melhor que não coma. Paulo, enquanto discutia com os judeus no sábado, durante a semana inteira fazia tendas, até que chegou alguém para ajudar, né? Então, ou seja, o trabalho está presente na história humana desde o início. No entanto, aí nós estamos falando de trabalho escravo. Agora, olha que interessante. Quando a carga horária é exaustiva, salários baixos e condições de trabalho degradantes, a dignidade humana é violada e o trabalho se torna escravidão. Está aí, ó. A gente tem que ter cuidado. Trabalhar é digno, né? Tanto para quem trabalha, dignifica o ser humano. E o autor até colocou que desde o princípio, né? Deus já estabeleceu. Quando Deus criou Adão antes do pecado, Deus falou: olha, você vai cuidar disso aí tudo, né? Do trabalho, né? Vai cuidar, vai colocar nome, e vai administrar. Agora, o que passar disso também aqui, né, o que nós temos visto, infelizmente, mesmo a escravidão abolida no nosso país já, né, há séculos, você vai ver que de vez em quando você vê situações, né, semelhantes aqui, né, horário, sobrecarga de horário, salários irrisórios, né, e o autor foi muito feliz quando colocou aqui, isso é um trabalho escravo, né? Então, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso, né? Cuidado, Deus se preocupou. E nós vamos ver isso aqui. O João citou aqui a questão da defesa do escravo, né? de Onésimo para Filemon. Mas na verdade nós vamos ver que as cartas de Paulo fala a respeito dessa dignidade, né? Que o Senhor deveria ter respeito pelo seu, né? Pelo seu servo, o servo deveria ter respeito pelo seu Senhor. Então a Bíblia, ela é perfeita. Tratando de Israel, no ano sabático ele era liberado, né? Lei também fazia parte das leis de Deus, né? Olha, você vai contratar o escravo, mas no 7º ano você vai libertar ele. Liberar. A igreja e os prisioneiros, né? Aí o autor cita aqui dados aqui, né? Já de algum tempo, da superlotação, né, nos presídios brasileiros, né, estamos falando aqui a nível de Brasil. Somado a essa superlotação, temos aí ainda condições mínimas de dignidade humana, higiene e salubridade. E aí ele coloca um dado aqui que é uma verdade, a gente vê isso estampado nos telejornais e nos outros meios de notícias, que nosso índice de reincidência no crime, ou seja, nosso que está dizendo é na nação, né, dos presos, é de 70%, ou seja, todo mundo que já cumpriu uma pena, ele acaba voltando a cometer novamente algum tipo de crime e na maioria das vezes relacionado ao mesmo crime que ele cometeu quando ele já antes, né, da primeira vez. Mostra aí, então, uma ineficiência do Estado na ressocialização dos prisioneiros. É bem verdade que a gente que não está defendendo, né, não há nenhuma política esquerdista aqui da gente dizer aí como desse sentido pejorativo dos direitos humanos, mas mesmo com o crime que a pessoa cometeu, ela precisa ter, né, um mínimo de dignidade, de higiene, né, e por aí vai. E precisa ter oportunidades, chances de se refazer, né? de se recuperar, de se arrepender do que ela fez e voltar a ser uma pessoa digna diante da sociedade. A pessoa olhar para ela, enxergar com dignidade. Na verdade, o sistema é tão complicado com relação a isso, né? Não defendendo como a gente tem visto a respeito dos direitos humanos, mas às vezes pessoas saem pior do que entrou. Porque na verdade, assim, uma das coisas que deveria ser feita, e há países que trabalham assim com o sistema prisional, é a questão do trabalho, né? Ou seja, o cara entra para dentro de um presídio e ele vai dividir uma cela com mais alguns presos de uma periculosidade maior do que a dele, ou seja, é uma frase dita há muito tempo, que o cara entra para um presídio, ladrão de galinha, e ele sai de lá um assaltante de banco. Não é? É por aí. Então, existem modelos de países que funcionam assim.
Não é? O cara entra para lá e ele vai trabalhar. Que são assim. Né? No Brasil existe. Exatamente. Ele tem que trabalhar, mas estou dizendo assim, como um todo, né? No geral. O sujeito tinha que trabalhar, ele tinha que desenvolver uma profissão. Às vezes ele entrou para lá sem uma profissão, não é? Desenvolve isso e com certeza vai diminuir. Eu acho que o cara fica lá sem nada para fazer, ele acaba abrindo espaço para coisas piores. Com certeza. Né? Agora, uma outra coisa, a igreja é o problema social. Os principais problemas sociais no Brasil são o desemprego, a precariedade de moradia, da saúde, da segurança e da educação e tantos outros que, se a gente for listar aqui os problemas sociais do nosso Brasil, a gente vai ficar aqui o programa todo. Há um consenso de que esses problemas são agravados pelos desvios de verbas, ou seja, a famosa corrupção que a gente tem convivido com isso há muito tempo. Não é a falta do recurso, né? É isso que nos deixa mais triste. Não é a falta do recurso. Nosso país tem recurso, mas a má administração tem levado a essa precariedade que nós temos visto aí, que deixa a gente muito chateado. E nós o papel da igreja em relação a isso? Boa, a legislação é boa, a lei é boa, mas só que só funciona para alguns. Né? A lei e a paz não estão de mãos dadas como sonhava o salmista, né? No Brasil, infelizmente. Ou seja, os problemas, né? Violência, opressão, litígio, impunidade, suborno, juiz distorcido. Aí o autor finaliza aqui que a igreja deve unir forças para restaurar a nação por meio da confissão sincera e do clamor, que aí ele cita o texto aqui de 2 Crônicas 7,14. O papel da igreja, né? Redimir a terra, né? Restaurar o que está quebrado. E lembrando, né, da citação de 2 Crônicas 7,14, que é quando Deus diz para Salomão, né? Olha, se vocês desobedecerem e vier as consequências, mas se eles se reunirem, o meu povo reunir, né? Clamar e confessar orar, o pecado, confessar, né, e buscar e andar nos caminhos, eu vou ouvir, vou restaurar a terra, né, vou abençoar. Então, nós estamos vivendo uma situação bem complicada, complexa no nosso país, mas nós temos ainda, né, uma arma muito poderosa que é o clamor ao Senhor. O clamor e a ação, né, pastor? Sem nós dúvida, aproveitando aqui, sem dúvida. Finalizando o programa aqui, o assunto não é política, nós vamos falar ainda no contexto dessa lição desse trimestre sobre a ética cristã e a política, mas a igreja ela tem um papel fundamental nisso. É lógico que nós não acreditamos que o céu é aqui, mas nós temos um papel fundamental nisso aí, que é manter a nossa postura como servos de Deus, clamando e também agindo, não abrindo mão dos nossos princípios como servos de Deus e, enfim, é desempenhar de fato o nosso papel. O que a igreja, aliás, o que a nação brasileira precisa é que a igreja seja realmente igreja. Né? Obrigado mais uma vez, senhores. Amém. Deus abençoe vocês. Você de casa, a nossa gratidão. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado mesmo você que nos acompanha pela TV, aqui na região de Caratinga, ou você que nos acompanha pela internet. Compartilhe os nossos vídeos aí. Deus abençoe você. Obrigado mesmo. Fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.